Tocaias, vinganças, eliminação de desafetos, ineficácia da justiça e mitificação de pistoleiros são elementos presentes em muitas histórias do sertão nordestino. A história de Vilmar Gaia é uma delas. Conhecido como pistoleiro de Serra Talhada, ele fez história em Pernambuco e entrou para o imaginário popular como vingador do sertão. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é Joel Paviotti do canal Iconografia da História. Hoje a gente vai ter uma história aqui sobre vingança, tiros no meio do sertão, cara muito louco com pistola na cinta, um bagulho muito doido. É o Pistoleiro de Serra Talhada, uma história bastante interessante e curiosa. Fica aí para acompanhar com a gente, para assistir, para entender um pouco desse personagem brasileiro que não é tão famoso como outros personagens aí que trabalharam com pistolagem, certo? Então, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho e tamo junto. Edu, roda a vinheta. Galera, para contar essa história aqui, a gente tomou como referência um livro chamado O Pistoleiro de Serra Talhada, de Iago Joseph, e uma reportagem exibida pelo Globo Repórter no ano de 1977, dirigido pelo grande documentarista Eduardo Coutinho. Essa reportagem traça um panorama muito bom sobre a história que vamos contar aqui. Então a gente deixa indicado para você esse livro do Iago Joseph, tá? O Pistoleiro de Serra Talhada, e a gente deixa indicado esse documentário também para vocês, feito pro Globo Repórter pelo Eduardo Coutinho, que é um baita de um documentarista histórico no Brasil, um dos melhores, não só do Brasil, mas do mundo também, tá? Então vocês têm duas boas referências para trabalhar aí, para se aprofundar nesse tema. A gente vai deixar linkado aí nos comentários, como a gente sempre faz. Bom, galera, a cidade de Serra Talhada, em Pernambuco, se tornou muito conhecida por ser berço de Lampião, um dos maiores cangaceiros da história do Brasil. A gente inclusive tem um vídeo sobre o Lampião, vamos deixar aí no card para vocês. Mas não foi só por causa de Lampião que essa cidade ganhou notoriedade. Outro serra-talhense também colocou a Serra Talhada na mídia e na história. Seu nome era Vilmar Gaia e ele ficou conhecido no Brasil como o Pistoleiro de Serra Talhada. Tá? Imagina num lugar como esse você ter o apelido de Pistoleiro de Serra Talhada. Essa história que vamos contar para vocês tem suas raízes em 1970, momento em que o sertão nordestino vive uma terrível seca e as pessoas lutavam para sobreviver no meio de uma miséria que se espalhava muito. Para tentar reduzir os impactos provocados pela forte seca no Nordeste, pessoal, na época, o governo federal criou um programa chamado Frentes de Emergência. Essas frentes de emergência, quando a gente foi ler aqui, a Adriana fez o roteiro, depois eu fui procurar me aprofundar para explicar para vocês. Os trabalhadores rurais, galera, eram contratados para construírem obras em propriedades privadas de nomes importantes da política, tá ligado? Tipo assim, ó, os caras pegavam as pessoas que estavam morrendo de fome ali, pegavam as pessoas que estavam no meio da seca, sem trampo, e o governo bancava obras públicas dentro de fazendas particulares dos caras que tinham dinheiro. Então muito do desenvolvimento dessas fazendas foram feitas por essas pessoas desses grupos de frentes de emergência, para vocês terem um pouco da noção da bagunça. Esse tipo de trabalho, galera, era o que garantia o sustento dos sertanejos, mas gerava também uma grande dependência política e social dos seus contratantes, que eram os caras particulares que contratavam do serviço do governo esses caras para fazer esse trampo. Uma dessas obras foi realizada em Serra Talhada, que na época tinha cerca de 65 mil habitantes. A obra pretendia fazer melhorias na estrada que levava Serra Talhada até o povoado de Santa Rita. Muitos dos trabalhadores dessa obra pertenciam à família Magalhães, tá? Guarda esse nome, família Magalhães, uma família de agricultores que vivia na comunidade de São João do Gaia e eram conhecidos como pertencentes à família Gaia. Então essa família Magalhães, ela também era conhecida como família Gaia, tá? Pelo lugar que ela veio. Eles não tinham uma boa condição financeira, mas tinham pequenas propriedades rurais de onde tiravam seu sustento com o que eles conseguiam plantar, colher e vender em feiras próximas da região. Era o final de dezembro de 1970 e os trabalhadores esperavam para receber o seu salário pelo trabalho executado ali naquela obra que levava a Serra Talhada até aquele vilarejo. Quando uma confusão aconteceu, Alberto Cipriano, um dos soldados que organizava a fila de trabalhadores, se desentendeu com Edmundo Gaia e acabou lhe dando empurrões e um soco na cara, tá? Os policiais e os soldados tratavam muito mal esses caras que eram das frentes de emergência. Isso acabou gerando uma briga entre os dois, e então Cícero Gaia, um cara chamado Cícero Gaia, que era parente do outro Gaia lá, entrou no meio
para tentar separar e acabou sendo baleado por um outro soldado. A partir daí começa uma confusão generalizada. Os irmãos Gaia, o Edmundo, o Tozinho, o Antônio e Enoque, se juntaram para brigar contra os soldados. A Alberto acabou sendo ferido e perdeu a vida ali mesmo. Então já tinha, né, o maluco perdeu a vida. O mesmo aconteceu com o soldado Adalberto Moura, que estava junto com o Alberto. Segundo testemunhas, os irmãos lutaram com facões e punhais para se defender dos abusos policiais. E no embate, os dois agentes da lei acabaram perdendo a vida e os irmãos Gaia desapareceram da região, porque como a treta tinha acabado com a vida de 2 policiais, ia ter retaliação. Os membros da família Gaia, que continuaram vivendo em Serra Talhada, passaram a sofrer muitas perseguições da polícia para que eles revelassem o paradeiro desses irmãos envolvidos no falecimento desses 2 policiais. Galera, as mulheres, idosos e crianças da família Gaia que permaneceram na cidade de Serra Talhada sofreram muitos abusos policiais por causa do que aconteceu lá naquele dia, naquela treta em 1970. Um monte de fita, ameaça, esculacho, perseguição. O bagulho se tornou constante contra as mulheres e as crianças dessa família e os homens que sobraram da família Gaia, tá? Então você vê aí que o molho já tá ficando de ódio, né? Galera, mas o que toda essa história tem a ver com o personagem desse vídeo? Onde entra Vilmar Gaia nessa história de morte e de policiais e de perseguição e enfim. O Vilmar Gaia, pessoal, era filho de João Batista Magalhães, mais conhecido como João Batista Gaia. Ele era um guarda aposentado que tinha feito parte do grupo que perseguiu o Lampião no auge do cangaço, tá? Então o pai dele foi um policial bastante notório. Diante das perseguições da sua família, ele resolveu intervir e tentar garantir algum sossego para a família Gaia. Então, o pai de Vilmar Gaia, né, o João Batista Gaia, ele resolveu intervir para não deixar que as mulheres da família Gaia, os filhos, fossem perseguidos para saber onde que estavam os irmãos que tiraram a vida dos policiais. Mas essa intervenção do Gaia, do pai do Vilmar, causou um incômodo na polícia de Serra Talhada e na família dos policiais que tinham perdido a vida, inclusive. Principalmente no pai de Alberto, o policial que perdeu a vida, que era amigo de João Gaia e tinha feito parte do mesmo grupo que perseguiu o Lampião. Olha que treta, né, mano? Olha que treta louca, tá? No dia 6 de julho de 1971, João Batista Gaia perdeu a vida com 5 tiros, uma facada e uma pancada na cabeça. É um recado claro. A gente tirou a vida e esculachou o corpo, que é pra ninguém mais se meter com a gente e pra ninguém mais defender os Gaias. E a gente sabe que a morte foi encomendada porque o João Batista, ele tava na casa da amante dele, uma prostituta conhecida como Iná. Depois que ele perdeu a vida, o corpo dele foi jogado em um matagal que havia perto da casa dela. Há 2 versões para esse crime, tá, pessoal? Muitos dizem que quem tirou a vida do João Batista Gaia foi o pai de Alberto, o policial que perdeu a vida na mão dos parentes dele. Outros dizem que Iná era cúmplice e teria ajudado no plano para exterminar o João, a mando das famílias dos policiais lá. O fato é que essa história nunca foi devidamente esclarecida e a família Gaia não viu ninguém ser punida por esse crime, e isso foi determinante para o desdobramento dessa história e para a entrada do Vilmar aqui como pistoleiro de Serra Talhada. Vilmar Alves Magalhães, galera, conhecido como Vilmar Gaia, estava em São Paulo quando perdeu seu pai, o João Batista. Depois disso, ele voltou imediatamente a Serra Talhada e estava decidido a vingar o falecimento do pai. Até esse momento, Vilmar nunca tinha tido problema algum com a justiça. Ele tinha inclusive tentado se tornar policial militar, mas não tinha sido aprovado no concurso da época e aí não conseguiu entrar. Quando voltou para Serra Talhada, galera, ele estava inscrito em outro concurso da polícia, mas ele acabou decidindo seguir outro caminho, tá, mano? Mas com a pistola na mão, beleza? Tomado de ódio, o Vilmar Gaia se transformou no pistoleiro de Serra Talhada e deixou uma longa lista de corpos por onde passou. E aí você viu todo o processo pro cara virar um pistoleiro, né? Sem coração. Ele estava disposto a fazer justiça com as próprias mãos e fez sua primeira vítima em janeiro de 1973. O Vilmar Gaia atirou na testa do Arnaldo Cipriano, que era irmão do Alberto, aquele policial que perdeu a vida naquela treta toda no começo. Com esse crime, ele começava a colocar fim na vida dos seus desafetos e a vingar os caras que tiraram a vida do seu pai. Ao mesmo tempo que Vilmar Gaia entra no radar da polícia, ele também conta com uma rede de policiais que o protegem e que sai com ele para beber. Porque assim, um pistoleiro num lugar onde a polícia não pode tirar a vida, ele é muito importante para vários policiais, porque ele faz esse tipo de serviço. Tá entendendo? Essa amizade com os policiais torna a empreitada do Vilmar de vingança mais fácil, pois ele sempre tem a ajuda
ajuda dos caras, tinha ajuda dos caras e conseguia se livrar da prisão. Em julho de 1974, galera, durante uma festa junina, Vilmar Gaia se envolveu em um tiroteio após ser repreendido por ter levado prostitutas para o salão de festas no povoado de Jardim. Uma confusão terrível tomou conta da festa e Vilmar Gaia começou a atirar. Esse conflito deixou um homem sem vida e mais 5 pessoas feridas, tá? A lei do revólver é embaçado. Em outubro de 1974, o pistoleiro de Serra Talhada fazia mais uma vítima. Ele tirou a vida de seu primo após bater em seu carro e discutir com ele por causa disso. Nossa, mano, que fita. O cara também senta o dedo geral, sem pensar 2 vezes, né? Perseguido pela polícia, Vilmar Gaia se escondeu em uma casa e foi abordado pelos policiais que entraram atirando, tá? Vilmar, então, começou a atirar também e tirou a vida de um soldado, fugindo em seguida. Isso ele já tinha feito várias vítimas lá em Serra Talhada, tá? Inclusive por encomenda, várias delas. A cada nova morte, o clima em Serra Talhada ia ficando mais tenso e até mesmo a família Gaia passou a querer que desse um fim em Vilmar Gaia, que agora já tinha feito uma vítima até mesmo entre a família. E não era só isso, né, mano? O cara vai cometendo esses crimes, os caras vão se vingando da família deles. Então a família Gaia já não tava, a família Magalhães Gaia já não tava mais com, enfim, mano, no pique de aguentar esse tipo de coisa, né? Já se via uma década com esse monte de treta. Vilmar então passou a ser cada vez mais procurado pela polícia, ao mesmo tempo que a violência ia se espalhando por Serra Talhada. Familiares de Vilmar, galera, passaram a ser perseguidos por causa dele, como eu disse para vocês. Isso tornou tudo mais intenso, grave e odioso e mais conflituoso também. A cada nova morte que acontecia, as notícias iam ocupando as páginas dos jornais e os programas de rádio. Então o bagulho tava ganhando corpo e logo vai vir, lógico, a resposta do Estado, né? O pistoleiro de Serra Talhada ia se tornando cada vez mais popular e cada vez mais temido entre a população, não só de Serra Talhada, mas de todo o Nordeste. Dizem que ele conquistava muitas mulheres com a sua fama. Elas o chamavam de galã e admirava que ele era um sujeito valente que puxava o cano para todo mundo. Vários cordéis começaram a circular pelo Nordeste contando a sua história e todo o imaginário foi criado em cima da figura de Vilmar, que era chamado de o Vingador do Sertão, o novo Lampião, o novo Virgulino, ou só o Pistoleiro de Serra Talhada. À medida que ia aumentando a lista de crimes do cara, o Vilmar Gaia ia buscando novos esconderijos para escapar da polícia e contava com o apoio de muita gente que lhe oferecia abrigo. Gente que, por exemplo, tinha pago ele para tirar a vida dos outros e se ele abrisse a boca, os caras estavam enrolados, entendeu, mano? Porque tinha mandado o pistoleiro de Serra Talhada tirar a vida de pessoas poderosas. E ele virou uma figura meio polêmica, porque ao mesmo tempo que ele virou tipo um Vingador do Sertão, para muitas pessoas ele era apenas um pistoleiro que matava por dinheiro, que tirava a vida por dinheiro, que era muito mal visto por muitas pessoas também ali na região Nordeste. Não há consenso, galera, e a gente não encontrou de quantas vítimas Vilmar Gaia fez. Há quem diga que foram 27, outros dizem que foram 35 e outras pessoas dizem que foi até mais de 100. Oficialmente ele foi acusado apenas por 4 homicídios, mas a gente sabe como é que funcionava a justiça, o sistema policial naquela época. Nas muitas entrevistas que ele deu a jornais e rádios, ele confessou ter tirado a vida de pelo menos 3 pessoas, tá? O Vilmar foi preso em agosto de 1975, o que gerou diversas notícias nos jornais, tanto locais quanto nos jornais nacionais. Mas ele fugiu 3 meses depois por um buraco que ele abriu na parede do quartel da PM de Serra Talhada, onde ele estava preso. Mas assim, é bom que se diga que a família do Vilmar contesta até hoje a versão que ele tenha mesmo fugido, que 2 dias depois ele se entregou novamente à polícia. Segundo os policiais, ele disse que não pretendia fugir, mas que ele temia ser eliminado pelos inimigos dele que estavam ali dentro da cadeia, né? Um cara desse, ele acaba fazendo muitos inimigos entre a bandidagem, a hora que ele cai numa cela comum, o bicho pega. Para garantir a sua segurança, ele foi levado para o presídio de Caruaru, de onde foi colocado em liberdade 1 ano e 4 meses depois. Em março de 1977, o seu advogado conseguiu o habeas corpus e a liberação de Vilmar Gaia foi feita, mas a sua vida realmente corria perigo. Muitas tocaias foram feitas na cadeia de Caruaru para dar fim ao pistoleiro de Serra Talhada. Tocaia é quando o cara fica escondido para fazer tocaia pro outro. Em liberdade, Vilmar Gaia sumiu do radar das pessoas, ninguém sabia que rumo ele tinha seguido. A violência naquela região, porém, não chegou ao fim. Em março de 1982, o procurador federal Pedro Jorge de Mello e Silva perdeu a vida após ser alvejado por 6 tiros dentro de uma padaria, tá? Ele tinha oferecido denúncia contra 2 policiais militares de Pernambuco, um deputado estadual e mais 21 pessoas envolvidas em desvio de verbas federais e corrupção para financiamento agrícola.
O caso, que ficou conhecido como escândalo da mandioca, foi marcado pelo desvio de cerca de 68 milhões de reais em valores atualizados e era marcado pelo cadastro falso de pequenos agricultores e produtores de mandioca para os caras receberem dinheiro público para ajudar esses agricultores que não existiam. Mas o que isso tem a ver com Vilmar Gaia? Entre os envolvidos no escândalo estava José Ferreira dos Anjos, o homem que havia prendido Vilmar Gaia. E foi José Ferreira dos Anjos que contratou o pistoleiro que tirou a vida do procurador. Esse atirador era irmão de um dos homens que tinha ido até Caruaru tentar eliminar a vida do Vilmar Gaia. Com esse escândalo, Vilmar deixou de ser notícia em Serra Talhada e os seus inimigos passaram a ter que se preocupar com as acusações que estavam recebendo. O que deu ao Vilmar Gaia a chance de sumir, porque ele parou de estar na mídia enquanto esses caras do escândalo estavam ali nas páginas do jornal. Ele nunca mais apareceu, nunca mais houve-se notícias do Vilmar Gaia, não se sabe o rumo que ele tomou depois que ele saiu da prisão. Os seus familiares continuaram vivendo em Serra Talhada, muitos se tornaram evangélicos, alguns viraram pastores e nenhum deles, porém, soube dizer qual foi o fim do pistoleiro de Serra Talhada. A gente também não sabe dizer qual foi o fim desse maluco. A gente só sabe contar a história até onde a gente viu. Então, se vocês quiserem se aprofundar, assistam no comentário, leiam o livro. Ademais, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aí para gerar engajamento para nós e, se possível, vira membro do nosso canal para ajudar a gente a produzir, porque quanto mais vocês viram membros, mais dinheiro entra e mais a gente pode disponibilizar tempo para as nossas pesquisas. Forte abraço a todos, fui, valeu!